Oi, crianças! Na história de hoje, nós vamos conhecer um homem muito especial que amava Deus e trabalhava com muita alegria para Jesus. Ele era um grande conselheiro, dava bons conselhos para os seus amigos. Seu nome era Barnabé. Vamos aprender coisas muito especiais com ele? Vamos lá! A história de hoje está registrada no livro de Atos, capítulo 4, dos versos 36 ao 37. O versículo para decorar é: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. 1 aos Coríntios 13, 4. Ei, Lu, tudo bom? Ei, Pri. Oi. Kessia. Ei, Airo, Oi. tudo bom? Fala, Cláudia. Fala, Paulão, tudo Oi. bem? E aí, Carlos? Bora cantar um sertanejo? Bora! Bora! Sô! Então vamos lá. Não fica bem, a gente passa bem, o outro Eucaristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, por providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Ta 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 ta. Eita, enganso! Barnabé. Barnabé morava numa cidade chamada Chipre e lá ele falava de Jesus para as pessoas.
Ele sabia que tinha várias igrejinhas espalhadas pela cidade. Então, ele frequentava os cultos, ia à igreja, fazia orações, cantava louvores para Jesus e vivia como um seguidor de Jesus, sempre falando coisas boas, demonstrando o amor. Um dia, ele percebeu que algumas pessoas da igreja estavam passando dificuldades. Eram pobres, não tinham muita coisa para comer e também não se agasalhavam. Ele sentiu no seu coração o desejo de ajudar. Então, ele tinha uma propriedade. Ele vendeu essa propriedade, pegou todo o seu dinheiro e levou até os apóstolos, falando para os apóstolos: olha, pega esse dinheiro e entregue aos pobres da igreja, às pessoas que têm necessidade. Ele fez isso de todo o seu coração. Ele não ficou nem com uma moedinha para ele comprar uma comida, ir no restaurante preferido, ou comprar uma capa nova, um chapéu. Nada disso, entregou tudo. Deus colocou no coração de Barnabé esse coração bondoso, disposto a ajudar o próximo. Lucas, um discípulo de Jesus, o doutor Lucas, porque ele era médico, ele escreveu o livro de Atos. E neste livro, onde está a história de hoje, ele nos dá uma informação. O nome de Barnabé também significa, pode ser interpretado como filho da consolação. Isso significa que o Barnabé era uma pessoa que consolava. Ele acolhia os seus amigos, os irmãos da igreja, dando bons conselhos, dividindo com os irmãos o que ele tinha. É gostoso, né? Ficar perto de pessoas assim, pessoas com um coração bondoso, que estão sempre dispostas a nos ajudar, a nos acolher, a oferecer amor e a sua amizade. Muito legal essa explicação que Lucas nos deu. Assim, nós podemos conhecer mais sobre como vivia o discípulo Barnabé. Você se lembra do apóstolo Paulo? Antes de Jesus entrar em seu coração, ele era malvado, né? Ele batia nas pessoas. Tem um vídeo aqui nesse canal onde eu falo do apóstolo Paulo. Ele era muito bravo. Então, os irmãos da igreja não gostavam de Paulo, tinham medo dele. Mas um dia, Jesus se encontrou com Paulo e mudou a sua vida. Ele passou a ser apóstolo Paulo, um seguidor de Jesus. Seu coração ficou bondoso. Mas os irmãos ficaram desconfiados. Achavam que Paulo era um espião, que ele estava interpretando, fingindo ser bonzinho para atacar os irmãos. Todo mundo ficou com medo e fugia de Paulo. Barnabé foi a pessoa que conversou com Paulo. Ouviu o que ele tinha para dizer. Ele não escutou apenas o que os outros diziam. Ele ouviu da boca do próprio Paulo sobre o seu encontro com Jesus. E assim, o Barnabé foi até os irmãos apresentar o apóstolo Paulo, dizendo: fiquem calmos, irmãos. Paulo é muito bondoso, Jesus mora no coração dele, ele não é mais aquele homem bravo e violento. Os irmãos confiavam em Barnabé, ouviram o que Barnabé falava e então passaram a confiar também em Paulo. Legal, né? Quando a gente tem coisas boas para falar dos outros, não podemos criticar as pessoas e desconfiar delas. Será que elas mudaram? Será que elas estão boas? Barnabé
confiou na palavra de Paulo e sentiu as verdades que ele falava. É muito importante a gente ouvir o que as pessoas têm para dizer. Mas uma característica muito bondosa do Barnabé. Um dia, enquanto os líderes da igreja estavam orando, Deus falou no coração deles que era para Paulo e Barnabé saírem em viagem. Uma grande aventura, porque eles não sabiam nem para onde iam. O Espírito Santo de Deus é que ia falando no coração deles o local onde eles teriam que ir, virar para a direita, virar para a esquerda, ir adiante. Tinha que ouvir a voz de Deus e para isso tinha que ficar muito concentrada em oração, dia após dia. Então a igreja resolveu mandar os dois nessa viagem e eles foram. Os missionários de Jesus saíram de um lugar e foram para vários lugares onde Deus mandava, falando do grande amor e da salvação de Jesus. Barnabé foi o primeiro companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens. Você já viajou com uma pessoa chata? Não é legal. Pessoas chatas que ficam sempre de mau humor reclamam de tudo e a viagem fica cansativa. Não era assim na viagem de Paulo com Barnabé. Barnabé era um grande amigo, acolhedor, sempre tinha palavras positivas, bons conselhos, emprestava suas coisas sem cerimônia. Paulo podia pegar o que ele queria emprestado. Barnabé não ficava zangado à toa. Ele sempre via o lado bom das coisas. E também ele estava fazendo a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, isso nos deixa mais felizes ainda. Muito legal o Barnabé ter esse coração. E também ele nos ensina a sermos pessoas assim. Pessoas que olham para os outros e ajudam os outros a ser pessoas melhores. Eu quero ser uma pessoa melhor e eu vou aprender direitinho com Barnabé. Um dia, na sua viagem, Paulo e Barnabé resolveram chamar um ajudante, o menino João Marcos. Ele tinha muito que aprender, era um discípulo de Jesus, tinha Jesus no seu coração. Mas o João Marcos se atrasou, foi para outros lugares, deixou os dois esperando. Então Paulo ficou nervoso, muito irritado e disse: Barnabé, João Marcos não faz parte mais da equipe. Eu não quero este menino andando com a gente, ele é irresponsável. E o Barnabé disse: calma, Paulo, ele é apenas um menino, ele ainda está aprendendo. Vamos dar mais uma chance a ele. E Paulo disse: não, eu não quero esse menino com a gente. E por causa disso, os dois se separaram. Barnabé seguiu viagem com o menino João Marcos e Paulo foi para outros lugares falar do amor de Jesus. Eles não andaram mais juntos. Paulo ainda estava aprendendo também a ser tolerante, a ser amoroso, a ter um pouco de paciência. Mas nesse dia, o Paulo explodiu, não queria saber do menino João Marcos. E Barnabé abraçou o menino, acolheu o menino e falou: vem, João Marcos, eu vou te ensinar a fazer as coisas certas. Muito legal, Barnabé, não é? Passado algum tempo, o Paulo se arrependeu do que ele tinha feito e falado para o menino João Marcos. Depois, ele pediu para que João Marcos fosse até onde ele estava. Ele disse: João Marcos é muito útil para o ministério, ele é importante, ele é uma pessoa boa que sempre ajuda. Paulo reconheceu seu erro, ele aprendeu a ser uma pessoa paciente. Com certeza, ele lembrou das boas palavras, dos bons conselhos do seu amigo Barnabé. E assim, Paulo se transformou, ele se tornou uma pessoa melhor, mais paciente.
Sabe o que nós aprendemos com essa história? Que Jesus quer nos modificar, nos transformar em pessoas melhores, mais amorosas, mais pacientes. Devemos olhar com amor e muito cuidado para os nossos irmãos e ajudá-los nas suas dificuldades. Precisamos ensinar outros, como fez Barnabé, sempre ensinando os seus amigos a serem pessoas boas, acolhedoras, consoladoras. Você tem sido um amigo assim? Nós precisamos aprender com Barnabé e pedir para Jesus nos dar um coração bondoso, falar para ele que nós queremos ser melhores. Essa foi a história de hoje. Eu espero que você tenha gostado e aprendido. Semana que vem tem mais. Eu espero vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até lá! Sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer.